Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 9 de agosto. O Senado Notícias está no ar. A comissão temporária destinada a acompanhar as ações de combate à pandemia da Covid-19 discutiu em audiência pública nesta segunda-feira o projeto que trata da aquisição e distribuição de vacinas por empresas. Senadores se manifestaram contra e a favor de que, além do Plano Nacional de Imunização, seguido pelo poder público, também as empresas possam adquirir vacinas e imunizar empregados e familiares. Nós apresentamos uma nota pública, inclusive à sociedade brasileira, deixando claros os prejuízos que esse projeto de lei traria à população, porque poderia, por exemplo, privilegiar as grandes empresas, grandes conglomerados econômicos que poderiam buscar essa vacina e, portanto, priorizar os seus funcionários em detrimento dos demais. E nós já ali deixamos claro, de fato, a nossa objeção, a nossa posição contrária à aprovação a esse projeto de lei. Tudo isso não seria uma opção a mais para as pessoas que também possuem uma condição financeira se vacinar? Eu não vejo, como a senadora Elisiane citou, como um privilégio. A vida não é... O acesso a uma vacina seria um privilégio para quem tem o recurso, e não ficar guardando o serviço público com a sua morosidade em adquiri-la. Permitir que as empresas privadas atuem poderá desequilibrar regionalmente o Plano Nacional de Vacinação em função da presença desigual do capital nos entes federativos. Lembrando a complexidade da conjuntura, o senador Oriovisto Guimarães propôs uma reflexão. As leis não podem tudo. Nem podem proibir tudo, nem podem permitir tudo. As leis simplesmente são impotentes para inúmeros fenômenos. Também não adianta fazer uma lei proibindo que particulares comprem vacina quando não existem vacinas. Ela é tão inútil como a outra que permitia que comprasse. Debatedoras assinaram com a possibilidade de a iniciativa privada complementar o trabalho do poder público. Reforçar o nosso apoio ao PNI e para nos colocar à disposição para quando for, no futuro, conveniente, quando for julgado o momento adequado. O momento que nós estamos vivendo hoje é outro. Nós já temos muitas vacinas que já estão liberadas, que já passaram pelo crivo e pela regulação da nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária e já podem estar disponibilizadas para a nossa população. A representante do Ministério da Saúde disse que é importante que não haja desigualdades na distribuição de vacinas contra a Covid, mas que o assunto ainda vai ser avaliado internamente. Seria necessária uma discussão interna no Ministério da Saúde para que a gente pudesse aí fazer toda essa reflexão, seja de uma análise jurídica, seja da Secretaria, que hoje está à frente do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, que é a Secretaria Extraordinária. Vamos conferir outras atividades programadas para a tarde de hoje no Senado. Daqui a pouco, às 14h, o plenário do Senado se reúne em sessão temática para debater a política de mudanças no clima do Brasil. Também às 14h, a Comissão de Direitos Humanos se reúne para votações. Na pauta estão projetos que mudam pontos da reforma trabalhista aprovada em 2017. E ainda às 14h, começa a reunião da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que vai votar projetos como o que garante qualificação profissional para adolescentes que vivem em abrigos. E às 16h será a vez de votações na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. Um dos projetos aumenta a transparência na liberação de emendas parlamentares. Nesta semana, a CPI da pandemia tem 3 depoimentos marcados, todos eles começando às 9h30 da manhã. Amanhã, terça-feira, a CPI ouve Elcio Bruno de Almeida, diretor do Instituto Força Brasil, que teria marcado reuniões para a venda de vacinas. Na quarta-feira, será a vez de Jailton Batista, presidente da Vitamedic, indústria farmacêutica, que deve falar sobre a venda de cloroquina. E para quinta-feira está agendado o depoimento do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Em mais uma etapa do ciclo de debate sobre os grandes temas de interesse nacional,
Hoje, às 6 da tarde, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo põe o foco nos desafios da educação no contexto da pandemia. Em setembro de 2020, parte das escolas públicas de Manaus ensaiou uma reabertura do ensino presencial, adotando protocolos de higiene e segurança sanitária. Mas veio a segunda onda e a iniciativa foi interrompida. Não há como negar que as portas fechadas das unidades do ensino público gratuito acentuam as enormes desigualdades sociais do país. Nesta segunda-feira, o ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo destaca a relação entre a pandemia e as alternativas para a educação, essa poderosa ferramenta para a redução das desigualdades. Não perca, segunda-feira, 6 da tarde, ao vivo, aqui na TV Senado. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que traça parâmetros para a proposta de orçamento que o governo executivo deve enviar para o Congresso até 31 de agosto, neste ano, chamou a atenção no cálculo do fundo eleitoral. A LDO para 2022 prevê as contas públicas com um déficit de mais de 170 bilhões de reais. Esse número pode ser ainda maior, porque a lei aprovada no Congresso retirou do cálculo do resultado primário uma série de despesas. A LDO também traz, novamente no artigo 2º, algumas exceções para despesas que poderão ser feitas fora da meta fiscal de resultado primário. É o caso de ajuda às empresas, o chamado PRONAMP para a questão do emprego e os gastos com saúde. A ideia é similar à que foi aprovada para 2021, antevendo alguma possibilidade de que esses gastos sejam necessários no ano que vem. As despesas que devem ficar de fora do cálculo da meta de resultado primário são os gastos em saúde relacionados à pandemia, as despesas do PRONAMP, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas de Pequeno Porte, e também as despesas do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. A exclusão desses valores torna o déficit do resultado primário menor do que o real e acaba pressionando a dívida pública. A existência, porém, de despesas excepcionalizadas da meta de resultado primário, na hipótese da prorrogação dos créditos extraordinários, que já são naturalmente não considerados no cômputo do teto de gastos, contribui com o aumento da necessidade de financiamento do setor público. Mesmo sem ser considerado para o cálculo da meta ou do teto de gastos, a despesa ocorre e, portanto, os cofres públicos devem se financiar para fazer frente a elas. Outra novidade na Lei de Diretrizes Orçamentárias é a possibilidade de renegociar o custo de uma obra inacabada. O texto exige que a obra tenha pelo menos 30% de execução e apresente equilíbrio no cronograma físico-financeiro, mas não apresenta parâmetros para essa correção. Eles incluíram, então, um dispositivo para que haja uma negociação com vistas ao reajuste dos valores para a conclusão de obras paralisadas que demonstrem equilíbrio no cronograma físico-financeiro e apresentem execução física igual ou superior a 30%. A Lei 8666, que trata da contratação com o setor público, já determina que os contratos tenham uma regra de reajuste dos custos e também determina que essa correção pode ser feita com um índice de cada setor. Ou seja, um empreiteiro deve receber as suas parcelas corrigidas pelo índice da construção civil. Isso faz com que os contratos estejam preservados da inflação de cada setor. Ou seja, a regra que foi posta na Lei de Diretrizes Orçamentárias pode fazer com que o reajuste dos contratos seja feito acima da inflação da construção civil. A Lei de Diretrizes Orçamentárias também antecipou a discussão sobre o financiamento público de campanhas políticas. O texto aprovado pelo Congresso já trouxe uma indicação de quanto deve ser o valor do fundo eleitoral. Pela regra, 4,93 bilhões de reais do fundo vem da transferência de emendas impositivas de bancada. O cálculo foi proposto para ver um equilíbrio fiscal na criação desse fundo eleitoral. Mas, na hora de fazer a lei orçamentária anual, essas emendas são recompostas sob o argumento de que o valor não poderia ser menor do que 1% da receita corrente líquida. A legislação eleitoral permite o remanejamento de percentual das emendas impositivas de bancadas estaduais para o fundo eleitoral. Essa foi uma forma encontrada pelo legislador para, do ponto de vista fiscal, compensar a criação do fundo.
A outra medida foi a extinção da propaganda partidária, que gerava a renúncia de receitas. O remanejamento não é uma obrigatoriedade, mas uma vez que a LDO recorra à utilização do mecanismo, o montante destinado a essas emendas não poderia ser recomposto na elaboração da lei orçamentária, sob pena de não concretização da compensação fiscal pretendida na criação do fundo e na aprovação da LDO. O desenvolvimento da bioeconomia no Brasil foi tema de debate na Comissão Senado do Futuro na última sexta-feira. A bioeconomia é um campo do conhecimento que se preocupa com o consumo consciente em equilíbrio com o meio ambiente e os recursos naturais. O debate pretende embasar políticas públicas que ajudem no avanço da bioeconomia no Brasil, um modelo de produção baseado no uso racional de recursos biológicos. O objetivo desse modelo é oferecer soluções para a sustentabilidade dos sistemas de produção e ainda trabalhar o reuso de materiais recicláveis. O ex-secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará explicou por que o desenvolvimento de uma política nacional de bioeconomia é estratégico para o Brasil. A bioeconomia, sem dúvida, é e será uma das maiores oportunidades de negócios do planeta no século XXI. Aqui entendido bionegócios num sentido mais amplo e a própria bioindústria no sentido mais restrito. E, ao mesmo tempo, segundo fundamento que eu gostaria de levantar, a bioeconomia é a condição e a garantia da soberania, de uma maior competitividade e de poder de soberania no mundo globalizado. Alex ainda ressaltou que a Amazônia deve ser o norte do Brasil no século XXI, em termos de mercado e economia, e, portanto, deve ter um projeto nacional de aproveitamento e não apenas regional. Assim como o Cerrado foi uma questão nacional, e se não fosse assim, não teria se desenvolvido, se tivesse sido reduzido a apenas uma mentalidade de concepção regional de desenvolvimento, a Amazônia é patrimônio do país e é ela que guarda as maiores potencialidades de exploração econômica e de geração de PIB no século XXI para todo o Brasil. O diretor do projeto Amazônia 4.0, que incentiva a economia da região de forma sustentável, explicou por que é necessário um novo paradigma de desenvolvimento para a região. Recentes estudos demonstraram que se você perder acima de um determinado percentagem da floresta, acima de 20% a 25%, a floresta que sobra não é mais sustentável como floresta, ela vai automaticamente sendo substituída por uma savana, um cerrado, o processo de savanização que já está em curso nas áreas que foram inicialmente mais desmatadas na região amazônica. Então, a gente não pode mais contar com aquela segurança, vamos dizer assim, de ter metade protegido, porque ela não é sustentável como floresta, falando ecologicamente, biologicamente. A ideia principal do Amazônia 4.0 é fundamentar e mostrar a viabilidade de uma vibrante bioeconomia de floresta em pé, com rios fluindo, movida pela sociobiodiversidade amazônica. O presidente da comissão, senador Isalci Lucas, defendeu mais recursos para o desenvolvimento de projetos no setor de bioeconomia. A gente precisa fazer todas essas apresentações, todo esse debate na comissão mista de orçamento. Os presos que estudam podem ter direito à progressão de regime. É o que prevê um projeto que está tramitando no Senado. Atualmente, no Brasil, existem quase 760 mil presos. Dados do Departamento Penitenciário Nacional de 2020 mostram que menos de 13% dos presos em penitenciárias estaduais possuem algum grau de educação, o que inclui a alfabetização, ensino fundamental, médio, superior e ensino profissionalizante, por exemplo. Um percentual ainda muito baixo de atendimento e que evidencia esse desafio da gente ampliar, né, esse acesso, né, à educação formal e não formal dentro do sistema prisional. Um projeto de lei apresentado pelo senador Jorge Cajuru quer incluir o estudo como condição para que o preso possa ter acesso à progressão de regime, do mesmo jeito que acontece com os detentos que trabalham. Essa progressão é do regime fechado para o semiaberto ou para o aberto.
O essencial é buscar a ressocialização do condenado a partir do estudo e do trabalho, atividades que estimulam a reflexão sobre princípios, valores e atitudes. E aí entra os estudos, um curso, um livro, um filme, uma aula. Tudo o que uma pessoa aprende na forma de experiências e na forma de observações vai produzir na mente dele um pensamento que vai conseguir tirá-lo de um crime, de uma pena, de um erro e colocá-lo na vida que ele merece viver. O Instituto de Defesa do Direito de Defesa evidencia as dificuldades enfrentadas pelo sistema penitenciário para garantir aos presos o acesso à saúde e à educação. Os presos não têm um acesso à saúde minimamente razoável, não possuem informações e possibilidade de acessar o mundo exterior, como diz a Lei de Execução Penal, e também não têm à sua disposição acesso à educação formal. O que importa reparar hoje no sistema de cumprimento de pena no Brasil é fazer com que a lei já existente, a Lei de Execução Penal, seja cumprida na prática. E a educação é um direito, jamais um dever para o cidadão que se encontra preso. Para este advogado criminalista, a proposta pode aumentar a desigualdade entre os presos. Somente os custodiados, aqueles que estão cumprindo pena e que têm condições financeiras para custear os estudos, conseguiriam, eventualmente, progredir de regime. O que certamente é inconstitucional, na medida em que todos os presos, bem como todos os cidadãos, têm direitos fundamentais iguais. A educação está inserida em prisões do país na modalidade EJA, Educação para Jovens e Adultos. A Lei de Execução Penal garante a redução na pena de um dia para cada 12 horas de estudo, que devem ser cumpridas em 3 dias. Uma recomendação do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, permite a remissão de 4 dias de pena para cada livro lido em um período de 22 a 30 dias, especialmente para os presos que não têm acesso ao trabalho e à educação. Todos os marcos legais que ampliem esse significado da educação em prisões, né, e que procurem garantir esse direito das pessoas presas, eles são muito importantes. Mas é importante também que a sociedade, né, e os órgãos públicos monitorem, né, elas ampliem esse direito em lei e também monitorem a garantia do direito à educação no sistema prisional. Acredito que a proposta legislativa deveria ser revista, mantendo-se as boas intenções, mas visando fomentar que a educação primária, média ou superior passe a ser uma realidade dentro dos presídios, o que hoje não é. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.